as pessoas ainda, elas ainda não estão tomando tanto cuidado. Quais são os motivos pelos quais o índice de câncer de pele ainda é tão alto? Obrigada, Márcia, eu acho que é porque os pacientes, muitas vezes, eles não levam tanto em consideração uma lesão de pele. Então, os dois mais comuns, eles são muito insidiosos, muito devagarzinho o crescimento do tumor, e o paciente, ele acha que aquilo ali não é nada, e quando ele vai procurar, às vezes já está numa fase mais avançada. Então, eu acho que é porque o câncer de pele mais comum, ele é muito lento, a progressão é muito lenta. Então, o paciente, ele acaba que vai acostumando com aquela lesão e acha que não é nada. Então, quais são os sinais de alerta que a gente tem que tomar, né, que a gente tem que cuidar e que a gente pode observar? A gente citou ali uma mancha, uma pinta. Quais seriam esses outros sinais que, se a gente percebeu alguma coisa na gente ou no outro, no nosso marido, filho, alguém que está perto, que às vezes é nas costas, a gente não tem muita noção, né? A gente, opa, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Como que a gente tem que estar atento a isso? A doutora Nádia começou a falar a respeito da presença do tumor. Um problema sério, nós como brasileiros, é a displicência. E olha, quando eu estou falando, eu estou no meio dos displicentes, viu? Se inclui aí, né, doutor? É a prevenção. A prevenção é você, e a doutora Nádia vai falar a respeito dos cuidados que a gente tem que ter para não tomar muito sol. O sol ele tem que ser tomado na dosagem certa em função da vitamina D, que o fator fundamental para a produção da vitamina D são as radiações solares. Mas a maioria de nós somos displicentes com relação ao cuidado, em termos de protetor solar, da pele e tal, chapéu, boné, às vezes é quase que é só modismo, mas é uma necessidade. Protege. Protege. Quem trabalha na zona rural, por exemplo, é mandatório que use um chapéu, mas um chapéu que dê proteção completa. Verdade. Inclusive até o pescoço e tal. Então, o aparecimento dele pode ser um nódulozinho na pele, do rosto, na testa, na face, nos braços, como se fosse uma verruga. E por isso ele não leva muito a sério. E não dói, né? Não incomoda. Dói e tal. E daí a pouco ele começa a coçar, a mudar de cor. E quando começa a crescer, aí que corre. E aí é feita a biópsia, então dá lá que é um tumor de pele. Aí tem que ir para o tratamento. A gente costuma falar, Márcia, que os sinais que tem que chamar mais atenção do paciente são ou uma feridinha que não cicatriza, uma feridinha, o paciente às vezes chega falando que é uma espinha. Ele fala, estou com uma espinha há 3 meses. Não, não é uma espinha, há 3, 6 meses. Ou então uma mancha, pode ser uma mancha que o paciente já tinha, ou uma mancha que surge no paciente, que a gente chama de ABCD. São sinais para reconhecer um tumor do tipo melanoma, que é o mais perigoso. Vou pedir só para você esperar um pouquinho, antes de você falar o ABCD para a gente, porque a gente tem perguntas dos telespectadores. Talvez eles vão fazer essas perguntas, então você vai respondendo para a gente, vocês dois, na verdade, né? Então, alguns telespectadores mandaram essas perguntas, a gente vai conferir agora a pergunta da Kênia Borges. Eu gostaria de saber se o câncer de pele tem cura. Tá muito baixo aqui o volume. Tem que repetir. Eu acho que ela perguntou se tem cura. Eu gostaria de saber se o câncer de pele tem cura. Sim, é isso mesmo. Ela gostaria de saber se tem cura. Obrigada, Kênia. Tem cura. Se procurado assim, nas fases iniciais,
tem cura, fica pouca cicatriz, a repercussão é pequena. O problema maior é que quando o paciente procura no estágio mais avançado, a cura do câncer ela implica ou numa cicatriz ou no resultado cirúrgico inestético. Numa fase inicial, que a gente fala que ele ainda está no local primário, ele é curado pela cirurgia, pela radioterapia, em percentuais semelhantes. No caso da cirurgia, dependendo da localização, a cicatriz é menos bem-vinda com a cirurgia do que com a radioterapia. Mas em termos de curabilidade, nessa fase inicial, ela é muito grande. Ok, vamos para a próxima pergunta. É a pergunta de quem? Cadê o nome? Quais são os sintomas e os sinais do câncer de pele? É a pergunta do Márcio. Obrigada, Márcio, pela sua pergunta. Sintomas e sinais. A gente já falou, vocês já citaram aí pra gente, né, os sinais. A feridinha que não cicatriza, ou um nódulo vermelho, brilhante, ou então uma bolinha que pode descamar, ou até mesmo uma ferida de pele que pode começar descamando, depois sai crosta, sangue. E tem alguns sintomas também, como prurido, incômodo local. Às vezes o paciente tem uma pinta antiga que ele nem percebe a pinta e de repente ele relata que começa a sentir que a pinta está lá. Um sintoma como se a pinta começasse a dar algum sinal de vida, sabe? E isso é um sintoma de câncer de pele, muitas vezes. Então tem que ficar atento, né, gente? Tem. É bom, toda pinta é interessante, o médico dá pelo menos uma olhada, porque às vezes a pessoa tem uma pinta, ela não nem sentiu isso, né? Eu sei porque eu tenho uma pinta muito grande aqui no braço, as pessoas sempre me perguntam, falei, não, já vários médicos já olharam e falaram que tudo bem. Então, principalmente se for alguma coisa que ela nunca observou, né? Então, tem que estar atento a esses sinais aí, esses sintomas. Mais uma pergunta agora do Pedro Miliardi. Olá, gostaria de saber se o câncer de pele tem alguma relação genética. Boa pergunta, Pedro, obrigada. Excelente pergunta dele, porque depende do tipo do câncer de pele. Existem os dois mais comuns, que são um pouco mais bonzinhos, que têm menos relação com a genética e mais relação com os hábitos de vida. E o câncer de pele do tipo melanoma, que é aquele que surge das pintas, aquela mancha escura que a gente vê nas campanhas de televisão, tem muito a ver com a genética. E também, um fator de risco para surgimento de câncer, seja lá qual o tipo for, é a predisposição de fototipos, que a gente chama, Márcia, que é o tanto de melanina que a pessoa tem como proteção. Então, se a pessoa é muito branquinha, cabelo muito louro, olho azul, ela já tem geneticamente uma proteção menor do que aquela pessoa que é negra ou que tem muita melanina. A cor da pele pra gente, né? Assim, digamos assim, a cor da pele, o tipo genético mesmo da pessoa, de raça, né? Já aqui então, doutor Célio, branquinho, dos olhos azuis, mas graças a Deus não tem câncer de pele, né, doutor Célio? Não. Nunca teve. Não, mas Protege a careca? Protege a cabeça? depois de muita briga da minha esposa e das tá minhas vendo? filhas... Por isso que ele confessou ali, que no começo da gente ser relaxado, ele se incluiu, tá vendo? As pessoas de ascendência europeia, normalmente elas estão mais claras, pele mais clara e tal. Eu estou nesse esquema. É verdade. Então, alguns membros da família já tiveram esse tipo de pele, de tumor, bem inicial, que foram tratados e curados completamente. Ótimo, graças a Deus. Amém. Vamos mais uma pergunta agora da Thaís Leão. Gostaria de saber quais são os tipos de câncer de pele. Obrigada, Thaís. Existem muitos tipos de câncer de pele, mas a gente costuma dizer, até para facilitar didaticamente, que são 3 os mais comuns. 2 estão no grupo do câncer de pele não melanoma, que são carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. A gente costuma dar um apelido para eles, CBC e SEC. E o câncer mais perigoso de todos, que é o do grupo dos cânceres de pele melanoma, que é o melanoma, é o câncer de pele realmente que é
muito perigoso, pode levar a metástases, pode trazer muitos problemas. Então, eu queria só voltar, porque na pergunta anterior sobre a genética, a genética tem a ver com o próprio câncer de pele ou qualquer outro tipo de câncer, né? Por exemplo, alguém da família teve ou essa questão familiar, de genética familiar ou não, ou só a questão mesmo da sua própria genética, no sentido da raça, como a gente já falou. O câncer de pele, ele é determinado geneticamente para câncer de pele. Então, o fato da família, por exemplo, ter outro tipo de câncer, um tumor de intestino, uma tendência a outro tipo de tumor, não determina que aquela pessoa vai ter câncer de pele. Essa foi a pergunta, né? Sim, porque a gente falou da genética, então eu fiquei com essa dúvida, acredito que alguém também em casa possa ter ficado. Vamos para a próxima pergunta. Agora é da Mariana. O risco de desenvolver o câncer de pele tem a ver com a idade? Obrigada, Mariana, charada minha filhinha. Tem a ver com a idade, doutor Célio? De certa forma, sim. Principalmente no período médio da atividade da pessoa. Porque a criança, ela não toma o sol excessivo que um rapaz, uma jovem ou uma média idade toma no trabalho. E principalmente com relação a tipo de atividade profissional. Verdade. Tem certas pessoas que, pela atividade dela, ela se expõe mais ao sol. Mas se ela toma os cuidados preventivos, isso aí dificulta ou protela o aparecimento do tumor. Ok. Bom, deixa eu ler uma pergunta aqui para vocês. Aliás, só complementando que as pessoas também se esquecem que esse é um efeito cumulativo, né? Isso, O sol é um efeito cumulativo. Exatamente. Então, a pessoa, ao longo da vida, vai se acumulando aqueles efeitos dos raios solares que ela pegou sem proteção. Sem dúvida. Além do envelhecimento, né, da pele, que a gente não quer. Bom, vamos lá. Tenho muitas pintas no corpo em relevo. Eu devo me preocupar? Gostaria que a Márcia mandasse um beijo para minha tia Terezinha. Ela está assistindo e ficará muito emocionada. Beijos e muita audiência para vocês. De Guarapari, na bela Praia dos Namorados, Espírito Santo. Bruno, um beijo para você, querido. Para a tia Terezinha, um beijo, Terezinha. Deus te abençoe, obrigada pelo carinho, viu? Praia dos Namorados, eu não conheço essa praia, não. Vamos lá namorar com meu namorado, namorado de 25 anos. Não de idade, não, viu, gente? De casados. 23 casados, 2 de namoro. E aí, doutora Nádia? Essa pergunta é uma pergunta também muito boa, porque os pacientes eles ficam na dúvida de até quantas lesões de pintas um paciente pode ter normalmente na pele. E um adulto normal, ele pode ter aproximadamente de 30 a 50 pintas normalmente. A gente tolera até 100. Acima de 100, a gente já começa a se preocupar em síndromes genéticas que podem levar a um câncer de pele. Então, uma quantidade de pintas, até 50 pintas, é tolerável, mas mesmo assim, esse paciente deveria passar por uma avaliação do dermatologista anualmente. Joia. Bom, a gente vai fazer uma pausa, tem outras perguntas chegando. Não fique triste, daqui a pouco a gente volta. Eu vou fazer suas perguntas, vocês telespectadores, né? A Anete, que já mandou aqui uma pergunta. Outra pessoa, a Janice, também, que mandou pergunta. Daqui a pouco eu volto para continuar aqui nossa conversa com esses dois profissionais super competentes que estão aqui para responder. A gente vai falar sobre tratamento, prevenção e muitas outras coisas. Mas agora a gente vai fazer uma pausa.